Olá, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu estou bem também, graças a Deus. E eu vim trazer a segunda parte do passo a passo da saída de praia em crochê. Na primeira parte, se você ainda não viu, tá aqui no canal. Eu vou tentar deixar uma playlist separadinha para facilitar. Mas na primeira parte eu fiz esses dois lados aqui iguais. Eu fiz um no vídeo e a outra parte eu fiz só copiando daquele mesmo vídeo, do mesmo jeitinho. Então eu tenho aqui as duas partes iguais da parte da frente da peça. Lá eu expliquei direitinho, tudo certinho. Eu já tirei os marcadores que estavam aqui. E essa parte que sobra aqui de fio, eu vou utilizar para fazer a costura e arremate, sempre assim. Então, eu sempre deixo um pedaço de fio considerável, tanto aqui quanto na parte que era o início da peça. Então, aqui eu já fiz as minhas duas partes, as partes iguais. E essa é a frente da peça, e agora eu vou começar a construir a parte de trás, que vai ficar na mesma altura dessa daqui. Vou colocar aqui pro lado. E lembrando que eu tô usando esse fio que é bem fininho, é como se fosse um fio Clea. Ele é 100% algodão, mas você pode utilizar aí o fio que for da sua preferência, o que você gostar mais. Esse, no caso, eu tô em Portugal, então eu não sei um fio, exatamente qual fio que é, porque não é um fio diferente que tem aqui. Isso tudo eu já expliquei certinho já no primeiro vídeo, mostrei a embalagem desse fio que eu tô usando, mas você pode escolher o fio que você preferir para roupas, e um fio levinho assim, bem fininho. E eu estou usando ele em fio duplo. Estou usando 2 cabos desse fio para a peça inteira, ok? E eu estou utilizando a agulha 3.5. E os outros materiais eu também deixei tudo explicadinho no primeiro vídeo. Uma tesourinha, fita métrica sempre, alguns marcadores, agulha de tapeçaria. Então pode ver lá no primeiro vídeo que tá tudo explicadinho certinho. Eu vou voltar aqui rapidamente para esse desenho, esse esboço aqui que eu tenho. Mais uma vez, não é um desenho bonito, eu não sei desenhar, mas ele vai me servir para conseguir explicar aqui e entender o que eu estou fazendo também, né? Tanto para vocês quanto para mim, que facilita muito. Então, essa parte aqui foi exatamente o que eu construí no primeiro vídeo. Aqui é a parte do decote e aqui é a parte da cava da peça. Então, eu repeti, fiz as duas partes iguais e essa é a frente da minha peça. Agora, eu preciso construir a parte de trás dessa mesma medida. É a parte de cima, só que dessa vez agora vamos construir a das costas. Bom, eu peguei uma caneta aqui para fazer mais um desenho desse, para ser o esboço, porque eu acho que facilita para vocês entenderem o que eu tô planejando por aqui. Então, ali vocês viram que era a parte da frente, tinha o decote, tinha a cava. Porém, nessa parte de trás e na frente são duas partes iguais. Na parte de trás, eu não preciso fazer duas vezes para fazer mais costura, não tem sentido, não tem lógica, seria um trabalho a mais. Então, aqui atrás eu vou fazer ele inteiro, já mostro. Bom, então, primeiramente me perdoem pelo desenho, ele é ruim, eu sei, porém não sou desenhista. Mas vai facilitar pra gente entender mais ou menos em que parte estamos. Então, aqui as costas dessa peça
E diferente da outra que a gente tinha algumas diminuições diferentes, porque tinha a parte do decote e a parte da cava, aqui eu só vou fazer a cava dos dois lados, ela vai seguir o início e o final das carreiras todas iguais. Então, onde não tem diminuição, não vai ter nem no início nem no final, e onde tem diminuição vai ser igualzinho no início e no final da carreira. E aqui, para fazer essa base, para entender mais ou menos como que vai funcionar, eu preciso fazer me baseando na parte da frente. É basicamente igual o que eu tô fazendo na frente. Então aqui, por exemplo, nessa altura aqui, eu já sei que são 20 centímetros aproximadamente. E eu preciso que esses 20 centímetros tenha exatamente a mesma quantidade de carreiras que eu tenho na parte da frente da peça que já está construída. Então, tudo que eu for fazer aqui, eu tenho que já ter pronto as partes da frente, que é para me basear para que na hora de que eu for fazer a costura, ele ficar exatamente igual. Então, eu indico que você tenha pelo menos uma parte das duas que nós fizemos no outro vídeo. Indico que você já tenha ele em mãos, que fique próximo de você para você estar consultando essa peça durante esse processo aqui, ok? Então, vou deixar a minha aqui do lado. E assim como nós fizemos a parte da frente, aqui eu vou construir, eu vou pegar aqui as numerações que eu já tenho aqui na frente. Então, ali eu vou colocar, eu vou fazer 42 centímetros, o meu tamanho de busto foi 85 centímetros. Então, eu vou fazer a metade da peça agora, que é só a metade de trás. Então, eu preciso que ele tenha 42 centímetros e meio. E aí, já vou colocar aqui, que essa parte aqui precisa ter aproximadamente 42 centímetros e meio. E eu vou dar início a essa parte aqui, fazendo correntinhas. Esse é o primeiro passo. Então, aqui, eu já vou deixar um pedaço considerável de fio. E, a título de curiosidade apenas, eu tenho esse rolo aqui, que eu já deixei todo enroladinho, já tá duplo, tudo certinho. E eu costumo colocar isso em uma sacola, em uma bolsa, em algum lugar que fique mais fácil, para ele não ficar correndo pela casa, pelo chão aqui. Então, eu deixo ele numa sacolinha que ele vai girando, vai rolando e ele não vai se perdendo pelo caminho. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha, já deixei o meu rolo ali de novelo, né? Já deixei na sacolinha e vou começar aqui a fazer o nó inicial. Coloquei o fio aqui na agulha. E agora eu vou fazer correntinhas até chegar no comprimento que eu preciso, que no meu caso são os 40, aproximadamente, né? 42 centímetros e meio. E aqui está, eu cheguei nos 42 centímetros e meio que eu precisava. E eu vou falar um pouquinho de como foi a conta que eu preciso fazer, como é a conta, né, que eu preciso fazer aqui. Eu expliquei muito melhor no primeiro vídeo, se você quiser pode voltar lá, e é a mesma conta que eu vou fazer aqui, só que aqui eu vou fazer para uma parte só e lá também vai estar explicadinho, você consegue fazer vendo por lá também. Mas aqui eu preciso, né, que seja, eu preciso chegar a esses 42 centímetros e meio, correto? E além disso, eu preciso me lembrar que essa peça, ela é múltiplo de 3 mais 1. Então, eu preciso fazer o cálculo. Eu vi quantas correntinhas eu tinha feito para chegar nos 42,5. E eu fiz no total de 82 correntinhas. E ele chegou aproximadamente na medida que eu precisava. Então, eu fui fazendo o cálculo, fui fazendo na calculadora múltiplos de 3.
E aí você vai ter que ir meio que adivinhando, né? Eu fiz primeiro 3 vezes 15, e aí foi a metade mais ou menos do que eu queria. Fiz vezes 30, foi muito, e aí voltei para 28. Então 3 vezes 28 e tal. E foi assim que eu fui fazendo. Você vai testando aí. Então eu fiz múltiplos de 3, deu 84 correntinhas. Então eu precisaria desses 84 pontos mais 1, que ele é múltiplo de 3 mais 1. E por isso que eu cheguei nessas 85 correntinhas aqui. Então 84 mais 1. Então aqui eu já fiz os 85 pontos que eu preciso. Cheguei na medida que eu precisava aproximadamente. Vou tirar a fita métrica aqui um pouquinho. E por que que eu preciso, essa dica que eu dei aqui, por que que eu preciso ter a peça aqui do meu lado? Para eu me lembrar de alguns detalhes. Essa peça eu iniciei aqui por baixo também, da mesma forma que essa que a gente tá fazendo hoje. E ela inicia toda de ponto cheio, né? Toda de ponto alto. Que aqui eu digo que ela é ponto cheio. Então, para essa peça eu também vou ter que fazer toda de ponto cheio, ponto alto sobre cada correntinha de base. Vou deixar minha peça aqui do lado. Ela vai ficar aqui o tempo todo pra gente ir se baseando nela mesma. Então, aqui está. Então, aqui eu cheguei nas 85 correntinhas que eu precisava. Porém, o meu primeiro ponto alto, que aqui no caso serão correntinhas que farão a vez de um ponto alto, elas têm que estar dentro desse primeiro pontinho aqui. Então, aqui eu vou subir 2 correntinhas. E essas 2 correntinhas é como se elas estão, né, no caso, dentro dessa terceira correntinha. Então, aqui já é o primeiro ponto alto, é como se fosse, né, o primeiro ponto alto. Então, aqui no caso, eu vou laçar o fio na agulha. Vou pular 1, 2, 3 pontos. E no quarto ponto, aqui nessa correntinha, eu vou colocar um ponto alto. Então, aqui como se fosse esses 2 pontinhos. Essas correntinhas que fazem a vez de um ponto alto e esse segundo que já é o ponto alto. E aqui eu vou dar continuidade de ponto alto sobre ponto alto. Então, para cada correntinha da carreira anterior, que não é bem uma carreira, né? A gente não conta como uma carreira. Mas para cada correntinha aqui de base, eu coloco um ponto alto. E assim eu vou seguir até o final dessa carreirinha aqui que eu tenho. E quando eu chegar lá no final, eu volto com vocês para mostrar qual é o próximo passo. E assim ficou essa primeira carreirinha, toda em ponto alto. Vou virar aqui o meu trabalho. E para essa carreirinha, eu vou fazer 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto e mais 2 correntinhas para fazer a separação entre um ponto e outro. Esse primeiro ponto aqui eu não conto, é como se já tivesse esse pontinho aqui em cima dele, então eu não conto. Eu pulo 1, 2 e no terceiro eu coloco um ponto alto. Sigo fazendo 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e no terceiro coloco mais um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 de base e mais um ponto alto. E assim eu vou seguir até o final da carreirinha. E se você já viu
o primeiro vídeo, você já sabe mais ou menos como que vai funcionar por aqui. Então, eu vou seguir fazendo 2 correntinhas, um ponto alto, pulo 2, né? E coloco um ponto alto. E vou fazer isso até o final dessa carreirinha. E quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Bom, e aqui está essa segunda carreira, que é o que eu tô chamando de quadradinhos, né? São quadradinhos que a gente constrói aqui. E aqui eu vou mostrar mais uma carreirinha, só para lembrar vocês aqui de como ela é feita. Então, aqui eu faço 4 correntinhas, 2 para dar a altura do ponto e as outras 2 para fazer a separação entre um ponto alto e outro. E em cima do ponto alto, eu coloco também um ponto alto. Então, eu faço as 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Lembrando aqui que essa peça, assim como nós fizemos a parte da frente, os quadradinhos são exatamente em cima um do outro. Então, vai ficar tudo alinhadinho aqui. E aí, eu vou dar sequência nessa carreirinha e vou fazer mais uma em cima. Então, vou fazer essa carreira completa e faço mais uma e volto aqui com vocês. Bom, aqui eu tô chegando no final da segunda carreirinha, que eu disse que faria aqui, toda de quadradinhos. E eu estou no finalzinho dela aqui, ó. Vou fazer as 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas de base e na terceira, eu coloco um ponto alto. E assim eu finalizo essa carreirinha. Agora eu vou mostrar a carreirinha cheia, que eu já mostrei no outro vídeo. Se você se lembrar, já está lá no outro vídeo tudo certinho. Se quiser, pode voltar lá. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas, porque a base dele são 3 carreiras de quadradinho e 2 carreiras de ponto cheio, toda de ponto alto. Então, eu já estou relembrando aqui nesse vídeo para vocês o que a gente vai seguir também por esse vídeo. Então, eu faço 2 correntinhas, já laço o fio e aqui no meio do quadradinho da carreira anterior, eu coloco 2 pontos altos. Já coloquei um e agora coloquei o segundo. E quando tem ponto alto na carreira anterior, eu também coloco um ponto alto em cima. Então, são 2 pontos altos dentro do quadradinho e ponto alto sobre ponto alto. E assim eu vou seguir pela carreira inteira. Fazendo assim, mais uma carreira de ponto cheio, a carreirinha toda de ponto alto. E assim como no outro vídeo, eu falo que esse daqui é a carreirinha cheia, que ela é toda de ponto alto sobre ponto de base. E essas daqui são carreirinhas de quadradinho, que forma mesmo bem um quadradinho aqui, né? E mais uma vez, eu vou lembrar vocês que é o meu primeiro vídeo agora no caso o segundo, né, mas da primeira peça que eu faço o passo a passo aqui. Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu não mostrei tão bem explicado, pode deixar nos comentários também, que eu vou estar lendo tudo e vou estar tentando explicar da melhor forma possível, ok? Então, me baseando aqui, como eu disse, né, nessa outra peça que já está pronta, o início dela é com ponto cheio. Depois eu começo já o motivo de sempre.
São 3 carreiras de quadradinho e 2 carreiras de ponto cheio. 3 carreiras de quadradinho e 2 carreiras de ponto cheio. Isso eu vou levar até o final dessa peça. Então, até o final dessa parte, eu vou levar dessa mesma forma. 3 carreirinhas de quadradinho e intercalando com 2 carreirinhas de ponto cheio. Essa carreira, lembrando que ela é dessa forma, como eu expliquei, com 2 pontos altos dentro do quadradinho, e a próxima carreira é só fazer ponto alto sobre ponto alto, iniciando com 2 correntinhas, como eu iniciei aqui. Então, inicia com as 2 correntinhas e depois segue ponto alto sobre cada ponto de base. Então, se tiverem alguma dúvida, podem voltar no outro vídeo ou volta esse mesmo vídeo no começo que eu expliquei detalhadamente as carreiras certinhas, as diferenças, é tudo agora, a partir daqui é tudo igual, já foi feito tanto no começo desse vídeo quanto no outro vídeo, na parte 1. Então, assim como lá no comecinho, essa parte aqui pra cá, essa parte aqui a gente vai desconsiderar agora, porque a gente não vai fazer decote, obviamente, nessa parte. Então, a gente vai seguir assim como essa parte da frente, a parte da cava. Então, esse lado eu vou fazer nas 2 extremidades dessa parte que a gente tá fazendo, eu vou fazer igual esse daqui. Esses 20 centímetros sem nenhuma diminuição. Voltando aqui para ficar mais claro, essa parte aqui a gente vai subir aproximadamente 20 centímetros. Só que dessa vez eu preciso que esses 20 centímetros seja exatamente igual à parte da frente que eu já fiz. Então, eu vou pegar essa peça aqui e eu vou medir, eu vou deixar essa parte aqui do lado rapidinho. E o que eu preciso, ela tá aqui inteirinha. O que eu preciso é essa parte de baixo aqui. Deixa eu ver se eu consigo posicionar bem. Eu acho que assim dá pra entender bem e visualizar bem a peça. Então, o que eu preciso observar aqui? Essa altura não conta o decote, é essa altura maior que a gente tem aqui dessa peça. Aqui eu já sei que tem aproximadamente 20 centímetros, porque foi o que eu fiz lá no primeiro vídeo. Porém, para esse, ele tem que estar exatamente igual. Eu não vou conseguir ver isso exatamente igual tão facilmente com a fita métrica. Eu consigo ver aqui contando as carreiras. Então, a mesma quantidade de carreiras que eu tenho aqui, até essa parte aqui, porque a partir dessa carreira que... acho que dá pra ver, né? Então, a partir dessa carreira aqui, que eu vou começar a fazer as diminuições pra cava. Então, até essa carreira eu preciso contar. No meu caso, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6... No meu caso, eu tenho 18 carreiras para dar a altura que eu preciso. Então, sabendo disso, eu vou deixar aqui novamente de lado. Vou deixar aqui por perto, porque a gente sempre precisa usar. Então, aqui, nessa peça de hoje, desse vídeo, eu preciso subir 18 carreiras, a mesma quantidade de carreiras que eu fiz na parte da frente. E nessa parte eu não vou fazer nenhuma diminuição nas extremidades, não vou fazer aumento, não vou mexer em nada. Eu vou seguir ela retinha, tanto no começo quanto no final dessas carreiras. Então, eu vou seguir aqui a mesma quantidade de carreiras que eu fiz lá na frente. E aí, essa parte eu não preciso, eu acredito que eu não precise, né, ficar mostrando os detalhes, porque é só repetição. Eu já mostrei os detalhes que tem uma diferença ou outra, mas de resto é repetição. Então, eu vou fazer todas essas carreirinhas sem nenhum aumento e sem nenhuma diminuição, e quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês pra gente calcular as diminuições que a gente vai fazer nessa parte. Bom, aqui está, eu já cheguei à altura de aproximadamente 20 centímetros, no meu caso,
as 18 carreirinhas. E agora, olhando aqui, voltando pro desenho, eu preciso fazer a cava. E lembrando que a cava, aqui eu pulei 2 quadradinhos para começar a cava. Então, aqui no caso, eu preciso pular 2 de cada lado. Então, são 2 quadrados aqui e serão mais 2 quadradinhos aqui também. Então, eu preciso chegar a pular esses 2 pontinhos, esses 2 quadradinhos aqui e começar a fazer as diminuições. As mesmas diminuições que eu farei no começo da carreira, será a mesma que eu farei no final da carreira também. Então, aqui vai ser igualzinho o começo e o final de todas as carreiras. E da mesma forma que foi feito lá na frente, aqui eu vou fazer a primeira diminuição com 2 pontos. 2 diminuições no caso. Depois uma diminuição e depois 2 diminuições e depois mais uma diminuição. Não vai ficar tão comprido assim, vocês vão entender, mas é por carreira. Então, na primeira, são 4 carreiras de diminuições. A primeira serão 2 diminuições, a segunda, uma diminuição, a terceira, 2 diminuições e a quarta, uma diminuição. Então, essa parte aqui vai ficar igualzinha à parte da cava, a parte da frente que a gente já fez. Então, vamos lá. Eu já vou virar o trabalho aqui. E aqui, para eu alcançar, eu poderia fazer aqui tirar um pedaço aqui do fio, já cortar ele, fazer o arremate e depois pegar um outro fio para começar essa carreirinha aqui, né? Pulando esses 2 primeiros pontinhos. Porém, eu acho muito mais fácil, muito mais simples. Eu vou fazer aqui ponto baixíssimo até chegar onde eu preciso. Eu só vou voltar aqui, em vez de fazer aqui grande o ponto baixíssimo, eu vou fazer direto aqui nessas correntinhas. Então, eu já vou começar aqui, ó, só fazer em cada pontinho de base, eu coloco, sempre pegando aqui na alcinha de trás, tá? Eu tô colocando um ponto baixíssimo. Até eu conseguir chegar à altura que eu preciso. Que é aqui. Então, eu cheguei, pulei, né, esses 2 quadradinhos e cheguei aqui nesse ponto alto. Então, se for para contar desde a base, é 1, 2, 3 pontos altos. No terceiro, eu paro. E aqui nesse terceiro, eu já vou colocar as 2 primeiras diminuições. Já vou começar assim. Então, eu fiz uma correntinha, vou laçar o fio. E no caso, lembrando que essa carreirinha ainda é de quadradinhos, tá? Essa é a segunda, eu já fiz a segunda, então essa é a terceira. Então, aqui eu vou colocar 2 correntinhas. Eu teria que colocar as 2 correntinhas para fazer a separação também, mas eu já vou laçar e vou fazer o ponto alto no próximo ponto alto de base. E aqui fica como se eu tivesse diminuído, e eu, na verdade, diminuí essas 2 correntinhas aqui. Por isso que ele forma como se fosse um triângulo aqui. E dessa vez não o quadradinho, né? Aí eu vou seguir a carreira normalmente. 2 correntinhas e um ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. E assim vai ficando. Eu vou fazer essa carreira inteira e antes de chegar no final dela, eu vou parar ela aqui também, contando de trás para frente agora. 1, 2, 3. São 3 pontos altos. No terceiro eu paro. Na verdade, é um pouquinho antes, né? Eu vou pular, no caso,
essas duas correntinhas aqui. Então, eu vou construir o ponto alto aqui e já vou laçar para fazer o ponto alto nesse último ponto aqui, pulando esses dois quadradinhos. Quando eu chegar aqui no final, eu mostro para vocês. E aqui eu estou chegando no finalzinho da carreira. Vou pular esses dois quadradinhos, então aqui eu fiz esse ponto alto, vou laçar o fio, pulo as duas correntinhas, não vou fazer correntinhas em cima. E aqui no próximo ponto alto de base, eu já coloco mais um ponto alto. E aqui eu pulei esses dois quadradinhos, como eu disse, e no começo dessa carreira também. Então, ficou a mesma coisa, no início e no final. Então, agora eu viro o meu trabalho novamente. Vou fazer uma correntinha e vou observar. Aqui eu preciso fazer uma diminuição. Então, como que eu posso fazer? Eu fiz a correntinha, eu vou laçar o fio e nesse próximo ponto alto aqui, que tá juntinho com ele, eu faço um ponto alto. E aqui ficou um só porque eu coloquei só uma correntinha no início. E aqui é basicamente o que foi feito na parte da frente. As diminuições são feitas muito similar com as que eu fiz lá na frente. E aqui sim já é uma carreira de ponto cheio. Então, já vou laçar o fio. E no meio do quadradinho eu já coloco dois pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto. Então, lembra sempre de verificar as carreiras, igualzinho foi feito lá na frente. Sempre lembra que são 3 carreiras de quadradinho e 2 carreiras de ponto cheio. Sempre observa isso, sempre pausa, observa aqui como que ficaria a diminuição, como que precisa ser feito. Pensa com tempo, com carinho, analisa a peça e aí você vai conseguir fazer. Assistindo esses 2 vídeos não tem erro. E agora eu vou finalizar aqui, vou terminar essa carreirinha e quando chegar lá no final, eu volto junto com vocês de novo para mostrar como que vai ser o final dessa carreira. Mas basicamente vai ser também uma diminuição no final dela. Cheguei aqui no final dessa carreirinha e vou fazer junto com vocês mais essa diminuição aqui. Aqui ainda tô terminando, dentro do quadradinho, 2 pontos altos. E aqui nesses 2 pontos finais, um que foi feito por 2 correntinhas e outro ponto alto mesmo. Aqui eu vou colocar essa diminuição. E aqui eu começo a fazer o ponto alto e paro. E aqui na correntinha de cima, eu também começo a fazer o ponto alto e paro. Depois eu laço o fio e tiro tudo junto. E aqui ficou um ponto só. Agora eu já vou virar o meu trabalho aqui. E vou analisar. Aqui, eu vou fazer agora também mais uma carreira, toda de ponto cheio, toda de ponto alto. Então, aqui eu preciso fazer, eu fiz a primeira carreira com 2 diminuições, a segunda com uma diminuição. A próxima é com 2 diminuições também. Então, eu subi aqui uma correntinha. Já vou laçar o fio. No próximo ponto, eu não conto esse primeiro. No próximo, eu já coloco um ponto alto. E aqui eu tenho a primeira diminuição. Vou laçar o fio de novo. No próximo ponto alto de base, eu começo a fazer um ponto alto e paro. Faço só a metade dele. Aí eu vou no próximo,
Começo a fazer também o ponto alto e paro. Tenho essas 3 correntinhas na agulha, laço o fio e tiro tudo de uma vez. E assim eu fiz as 2 diminuições. Agora, pro resto da carreira, é só fazer ponto alto sobre ponto alto. E mais uma vez, quando eu chegar aqui no finalzinho dela, eu volto com vocês para fazer a próxima diminuição dessa mesma carreira. Bom, e aqui eu tô chegando no finalzinho dessa carreira, e aí eu preciso fazer nessa carreirinha. A primeira eu fiz 2 diminuições, na segunda 1 diminuição e nessa terceira 2 diminuições Então aqui eu percebo que eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos finais aqui. Então é nesses 4 pontos que eu preciso colocar as 2 diminuições. Então aqui nesse pontinho eu já vou começar a fazer o ponto alto e paro na metade. No próximo, da mesma forma. E aí eu laço o fio e tiro os 2 de uma vez. E aí eu vou repetir esse processo. Começo a fazer o ponto alto e paro. Depois no próximo, também começo a fazer um ponto alto e paro na metade. Laço o fio e tira tudo junto. E assim fica no começo e no final da carreirinha. Tudo igualzinho. Vou virar o trabalho. E essa vai ser a última carreira que eu vou fazer diminuição. E nesse caso, será apenas uma diminuição. Coloquei aqui uma correntinha. E no próximo ponto alto, eu já vou colocar um ponto alto, completinho. E aqui eu já fiz essa diminuição. E aqui, lembrando e observando sempre o que a gente tá fazendo, essa já é a carreirinha de quadradinhos. Já fiz as 2 de ponto alto, ponto cheio, e agora eu preciso começar já a fazer a primeira carreirinha das 3 que são de quadradinho. E aí eu observo aqui em cima de onde tá esse ponto. Por quê? Porque aqui, lembra que os quadradinhos eles precisam estar alinhados, um em cima do outro. Então eu vou analisando pelo ponto alto aqui, da última carreirinha de quadradinhos. Então eu vou analisando qual é o ponto inicial. E aqui tá certinho nesse caso. Então não preciso mudar nada, ele já começou aqui. E eu vou continuar fazendo a carreira normal de quadradinhos. Que são 2 correntinhas, aí eu pulo 2 de base e coloco um ponto alto aqui. Faço mais 2 correntinhas, pulo 2 de base e no terceiro coloco mais um ponto alto. Vou fazer mais um aqui para mostrar para vocês. E aqui acho que dá para perceber um pouco melhor. Então você faz uns 3 quadradinhos, verifica se realmente tá alinhadinho os quadradinhos de cima com as carreiras anteriores e no caso tá tudo certinho. Agora eu sei que eu posso dar continuidade nessa carreira, normalmente fazendo as 2 correntinhas, pulando 2 de base e colocando um ponto alto. E no final eu volto aqui com vocês também. E eu cheguei aqui no final dessa carreira, fiz esse último quadradinho aqui. E o próximo eu vou fazer aqui no finalzinho. Então, eu vou fazer as 2 correntinhas, vou laçar o fio e aqui no penúltimo ponto alto, eu começo a fazer o ponto alto e paro. Vou no último pontinho aqui da carreira anterior, começo a fazer também e paro na metade. E aí eu laço o fio e tiro tudo de uma vez. E aí ele fica com a mesma quantidade de diminuição no início e no final.
Agora eu vou virar o trabalho e aqui perceba que eu preciso fazer mais uma carreirinha de quadradinhos. Só que nesse caso, como eu disse antes, aqui eu precisava de 4 carreiras de diminuições e foi o que eu já fiz. Então agora eu não preciso fazer nenhuma diminuição. Então eu posso começar aqui com 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, laço o fio e no ponto alto seguinte eu já coloco um ponto alto. E aqui vai se formando os quadradinhos. Faço 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. E aí, vamos observar novamente aquilo que a gente está fazendo. Vou buscar novamente a parte da frente que eu já construí. Como eu disse, ela tem que ficar aqui do ladinho pra gente consultar essa parte o tempo todo. E essa é a parte da cava, que foi o que eu construí aqui, na mesma proporção que está essa daqui. Agora, essa parte que eu não estou fazendo, como eu comecei agora, né? Essa carreirinha, eu não estou fazendo nenhuma diminuição, é essa mesma parte aqui da frente. Eu fiz 1, 2, 3, 4 carreirinhas de diminuição, intercalando 2 diminuições, 1 diminuição, 2 diminuições, 1 diminuição, igualzinho a gente fez aqui, né, nesse vídeo. A partir daqui, ela sobe retinha, tanto no início quanto no final da carreira. E é exatamente o que a gente vai fazer nessa peça aqui, na parte de trás. E aí, o que a gente vai precisar observar são a quantidade de carreiras que a gente não colocou diminuição na frente. Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Também as mesmas 18 carreiras, sem nenhuma diminuição. E é o que eu vou precisar, vou colocar aqui de lado de novo, e é o que eu vou precisar fazer a partir daqui. E eu vou colocar aqui uma ajuda, colocar aqui esse marcador, porque eu sei que a partir daqui não tem diminuições. Então, a partir daqui eu conto as 18 carreiras que eu preciso fazer. Vou deixar aqui de amostra, como eu já disse, você pode pegar um fio de outra cor, só amarrar um pedacinho, corta um pedacinho pequeno, amarra, coloca assim que ele já serve como um marcador também, se caso você não tenha um marcador aí ainda. Então agora eu vou me atentar, o que eu preciso me atentar a partir de agora é me lembrar que são 18 carreiras a partir dessa, que está com o marcador, e me lembrar que são 3 carreiras de quadradinho e 2 carreiras de ponto cheio. É só focar nisso e aqui é repetição em cima de repetição. É só isso. Se tiver alguma dúvida, pode voltar ao vídeo. Se tiver alguma dúvida dos quadradinhos, dos pontos altos, como que é feito, pode voltar aí. Se ficar mais alguma dúvida mesmo assim, deixa aqui nos comentários, porque eu vou tentar responder todo mundo. E aí eu peço também, aproveitando, que vocês curtam o vídeo, comenta bastante, comenta sugestões de próximas peças que vocês gostariam de ver por aqui, outros tipos de vídeo que vocês gostariam de ver por aqui também. Comenta, curte e compartilha para ajudar aqui o canal, ok? Então eu já volto quando eu terminar todas essas carreirinhas aqui. E aqui está a finalização de mais essa etapa, né? Já finalizei aqui as 18 carreirinhas, então no começo foram 18 também. Fiz as diminuições aqui e as 18 carreiras também para essa parte de cima aqui. E só para mostrar aqui a parte da frente,
ela tem a mesma quantidade de carreiras. Assim como ela começou aqui, no topo dela tem ponto cheio, né? Toda de ponto alto, também aqui da mesma forma. Então, aqui temos mais uma finalização. Vou deixar essas partes da frente aqui separadinhas. Tenho as duas aqui. E já vou deixar aqui o nó final dessa parte. E como eu já disse, eu deixo um pedaço considerável de fio para fazer o arremate depois no final. Então, aqui eu sempre penso, ó, mais ou menos o dobro, um pouco mais, né, na verdade. O dobro, se eu for precisar fazer a costura aqui. Sempre deixo bastante fio, é melhor sobrar do que faltar. E vou cortar aqui. Aí aqui, ó, essa laçadinha. E aqui o comprimento do fio. Eu vou puxar aqui, ó, um pedacinho. Vou puxar o fio aqui pro meio. Deixa eu fazer de novo para mostrar mais detalhadamente. Eu vou fazer com a mão mesmo, que eu acho que fica mais fácil. Eu vou puxar aqui, ó. Perceba que aqui tem a argolinha, que já está aqui na peça, que é onde a gente faz o crochê. Eu vou segurar aqui no meio dela e vou puxar a ponta desse fio. Só que antes de puxar aqui pra dentro, eu vou segurar essa outra argola aqui, poderia chamar assim. E aí eu vou puxar essa ponta por dentro dessa primeira argolinha aqui. Aí perceba que vai formar mais uma argola aqui onde tá os meus dedos. Eu vou puxar pra cá só pra esse nozinho aqui ele ficar bem rente na peça. E aí ele tá bem rente. Então, eu vou pegar de novo essa ponta e vou passar por dentro dessa outra argola que se formou. E aqui, eu posso já soltar e só puxar aqui, ó. Eu vou puxando devagarzinho, pra ele ficar bem rente aqui, esse nozinho aqui. E aí, eu vou só apertando mais aqui. Pronto, ele já tá bem preso, ele não vai soltar daqui. E aqui eu tenho todo esse pedaço de fio aqui. E está finalizado por enquanto. Vou tirar aqui o marcador. Por enquanto não vou precisar dele. E assim eu finalizo mais esse passo a passo. Então, eu já tenho as duas partes da frente e a parte de trás também, a parte de cima, né, no caso, né, de trás. A frente e as costas estão prontas. Então, mais uma vez, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer indicação de algum tipo de vídeo, de conteúdo que vocês quiserem por aqui, é só deixar aqui nos comentários. Então, curte, comenta e compartilha com todo mundo para auxiliar aqui no canal. E eu volto com vocês na parte 3 desse passo a passo dessa saída de praia. Beijos e até lá!